teu dom é o santo evangelho viver pregando. Clama em alta voz, não te detenha. Apocalipse no capítulo 2 e no verso 1 diz a palavra de Deus desta forma: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Todos acharam? Digam glória a Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido aí, diga glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos, e louvar a Deus com as palmas bem forte. Queridos irmãos e irmãs, eu estou diante de uma passagem bíblica que é muito conhecida de todos nós, ou pelo menos este fato bíblico das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Sabemos, irmãos e irmãs, que quem escreveu essa carta foi o próprio Jesus, e foi dirigida aos 7 anjos das 7 igrejas. Eu quero que os irmãos saibam que o anjo da igreja, no hebraico a palavra anjo nos leva à palavra malach, e no grego a palavra ângelo quer dizer angelos, que significa mensageiro, aquele que é portador da mensagem, aquele que é portador da correspondência, aquele que é portador do recado, aquele que é portador do aviso, aquele que é portador do anúncio, aquele que é portador da responsabilidade de avisar. Muito se fala do anjo da igreja, como o anjo da igreja sendo uma pessoa ilustre. Muito se fala do anjo da igreja, como sendo o anjo da igreja alguém digno de respeito, de consideração. Eu não vou negar que verdadeiramente respeito é bom e todo mundo gosta. Mas antes da figura do anjo da igreja ser colocado como uma personalidade de celebridade, é alguém que está à frente de um trabalho e que tem uma responsabilidade que não é tão simples assim. Ele tem a obrigação de ser um atalaia e de distribuir o recado, não meramente por suas concepções pessoais, mas de entregar um recado que vem diretamente do trono de Deus para a igreja. Este é o papel fundamental do anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso,
é a primeira carta de Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. É uma correspondência direta para a igreja de Éfeso. É uma correspondência séria. É uma correspondência pessoal. E se você ler as 7 cartas, você vai entender que cada igreja tinha a sua particularidade. Cada igreja tinha o seu parecer, o que Deus achava de cada igreja. Algumas não recebem admoestações duras, como a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas todas, as repreendidas e as que são exaltadas e elogiadas, recebem uma promessa no final: ao que vencer. Ao que vencer. Ao vencedor. A palavra vencer nos leva à palavra grega Nike ou Nikon, e é de onde vem aquela marca famosa de artigos esportivos Nike. Ao que vencer. Ao que vencer. Por isso eu quero que todos vocês, antes de eu começar a pregar a palavra de Deus aqui, entendam o seguinte: o objetivo da mensagem que eu tenho para trazer aqui hoje não é entristecer ninguém, não é decepcionar a cosmovisão evangélica de ninguém. É que você saia daqui com uma consciência pura. Você quer ser uma bênção, você tem que ser vencedor. Mas você quer ser vencedor, você tem que cuidar muito bem do que Deus colocou na tua mão para você fazer. Deus tem colocado uma responsabilidade em nossa vida. Deus conhece os nossos pontos vulneráveis, as nossas fraquezas e as nossas virtudes. Ele tem poder de potencializar as nossas fraquezas e de aproveitar sem orgulho da nossa parte as nossas virtudes. Ele sabe fazer isso muito bem, melhor do que ninguém. É por isso que muitas vezes Deus nos traz mensagens de conforto, mas também por causa das nossas fraquezas, Ele nos traz palavras de repreensão. Mas é muito estranho um pai que diz que ama seu filho e não o repreende sabendo que ele está à beira do colapso ou à beira de cometer algum processo irreversível que não consiga mais voltar atrás. É por isso que Deus sempre que nos ama está procurando nos corrigir. E uma igreja que não é corrigida, ela não é uma igreja de filhos, é uma igreja de bastardo. Eu dou glória a Deus porque na igreja Deus é amor. Deus sempre tem uma palavra de correção para a nossa vida. Eu quero agora que você comece a analisar o perfil da igreja de Éfeso. Você pode até pegar a tua Bíblia exatamente para você me acompanhar, se você sentir. Analise comigo o perfil da igreja de Éfeso. Veja se não é o modelo padrão de igreja a se agradar a Deus. Veja comigo. Olha o que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso. Ao invés de Deus já chegar diretamente com o trator esteira, igual aconteceu com a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Não! Deus começa elogiando o funcionamento eclesiástico, o funcionamento mecânico, a liturgia, a ordem de culto, a prestação de serviço, tudo que a igreja de Éfeso fazia. Você vai entender aqui que recebeu um elogio de Deus. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Veja como Deus começa dirigindo a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Se você for encontrar um dos postulados mais nobres de Paulo, nós vamos encontrar em Efésios o tipo de salvação que é pela fé. Mas aqui a igreja de Éfeso é uma igreja tão sólida que ela não apenas diz que ela tem fé e ela não rasgou a epístola de Tiago que diz que a fé sem obras é morta. É uma igreja que além de ter fé, ela demonstra a sua fé através das suas obras.
uma igreja que tem obras. Que obras são essas? Obras assistenciais, obras ministeriais. Todo tipo de prestatividade existe na igreja de Éfeso. É uma igreja organizada. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. É uma igreja que trabalha. É uma igreja que se dedica. Nessa igreja existe organização. Nessa igreja existem departamentos. Nessa igreja existe subdivisão de trabalhos. A limpeza funciona que é um relógio. O evangelismo funciona que é um relógio. Visita nos hospitais, limpeza do salão, manutenção, salários, tudo ok, tudo funcionando direitamente. Deus vê que é uma igreja que está firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não será vão. É uma excelente igreja. Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras, sei o teu trabalho e sei a tua paciência. Jesus está dizendo que ele vê que é uma igreja paciente. E quando eu digo paciente aqui, eu não digo simplesmente no sentido de ser paciente no temperamento, mas é paciente também na longanimidade de saber esperar no Senhor, saber que as coisas funcionam no tempo de Deus, que não coloca a carroça na frente dos bois. É uma igreja que não é acostumada a comer cru. É uma igreja que verdadeiramente sabe aguardar o tempo determinado por Deus para todas as coisas. Amém. É uma igreja paciente. É uma igreja paciente. É uma igreja experimentada. É isso. E que não pode sofrer os maus. Numa tradução da Revista Atualizada, na tradução italiana diz: e que não tem prazer e que não suporta os que fazem maldade. É uma igreja que disciplina quem é rebelde. É uma igreja que não deixa os pecados escondidos. É uma igreja que é severa no seu regulamento interno. É uma igreja séria, que não deixa os pecados acontecer aleatoriamente, sem que haja uma chamada para prestação de contas. Não é uma igreja extraordinária? Não é uma igreja séria? Não é uma igreja séria? E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. É uma igreja que não acredita em qualquer coisa, coloca à prova. Você é apóstolo? Você é enviado? Sim, eu sou enviado. Eu tenho poder nos pés, na mão, na cabeça, em todo canto. Ah, você é assim, eu sou enviado. Ah, tá, então nós vamos fazer um teste. Teste? Mas eu sou enviado, eu sou apóstolo. Não, nós vamos fazer um teste de que lado você é enviado, porque a palavra apóstolo é enviado. Eu quero saber se é enviado de Deus ou se você é enviado do capeta. Nós vamos provar você para saber de quem que você é. Mas eu preciso, eu tenho identidade, eu tenho credencial, eu sou apóstolo. Não, mas tudo bem, nós vamos fazer um teste aqui. É uma igreja que não aceitava qualquer nominação, não aceitava qualquer titulação, que não aceitava qualquer imposição, simplesmente para dizer: não, eu sou porque isso, porque aquilo. Não, era uma igreja que, para verdadeiramente o povo aceitar uma autoridade como sendo apostólica, passava por um teste, e era rigoroso o teste. É uma igreja séria. É uma igreja séria. Vejam só: sofrestes e tem paciência. Porque quando nós estamos indo para o céu, é natural que nós passamos por momentos de sofrimento, momentos de dificuldade. Mas muitos nesse caminho, para chegar até o céu, passando pelo sofrimento, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a se queixar. A igreja de Éfeso é exemplo até nisso. Sofrestes e tem paciência. É uma igreja paciente. É uma igreja que sabe passar pelo processo da aprovação. Não é uma igreja fantástica? Sou obrigado a reconhecer que essa igreja é uma igreja que se enquadra no perfil do que Jesus quer. Me acompanhe. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Trabalhaste pelo meu nome. É uma igreja que trabalhou pelo nome de Jesus. Não é uma igreja que trabalhou pelo nome dela. Do tipo assim:
Ah, porque acontecem sinais. Ah, porque isso, porque aquilo. Tem que ser a dupla fantástica. É Deus lá no céu, mas tem que ser assim, desse jeito, Não, ela trabalhava. O nome de Deus tem que estar em evidência nessa igreja. Que igreja tremenda. Não é um modelo de igreja extraordinário? Só que tem um detalhe. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Todas as qualidades dessa igreja eram valiosas e imprescindíveis para uma igreja séria, para uma igreja abençoada, para uma igreja próspera, para uma igreja promissora em termos de crescimento e de expansão e de abrangência. Todos esses requisitos acima é seguido à risca por uma igreja séria. E todas as igrejas têm que ter essas qualidades. A igreja de Éfeso, ela estava de parabéns como uma organização, mas existe um detalhe que tem que estar na mente tanto de liderança quanto de liderados. Uma igreja não pode funcionar simplesmente como uma instituição ou simplesmente como uma organização. Uma igreja como organização, é certo que ela tenha o seu CNPJ, que ela tenha a sua razão social, ela é uma organização, mas antes de ser uma organização, ela é um organismo. Sabe o que é organismo? É viva, ela tem que ter vida. Se ela não tiver vida, ela não é a igreja do modelo que agrada a Deus. Existe o casamento hoje em dia, que é o casamento organizacional, e existe o casamento orgânico. Sabe como que é o casamento organizacional? É um casamento que é mantido somente por aquela certidão de casamento, que o marido ou a esposa tem até medo de puxar na gaveta e dar uma olhada na certidão e dizer: meu Deus, eu sou casado ainda, ele está vivo, ela está viva. Existe esse tipo de casamento. É o casamento organizacional. Mas existe o tipo de casamento orgânico. Esse tipo de casamento orgânico, ele não é fundamentado somente no papel. Ele é fundamentado no sentimento. É fundamentado no amor. E sabe qual que era o problema da igreja de Éfeso? Ela estava basta. Ela estava cheia, repleta de todos os mecanismos. Ela funcionava igual um relógio porque ela era mecânica. Ela tinha tudo. Organização, dinheiro para se manter, pessoas, história, ela tinha tudo, mas faltava alguma coisa. Sabe o que é que faltava? Faltava o principal que a tornava um organismo. Sabe o que é, queridos irmãos, que diferenciava os vales de ossos secos antes da segunda profecia de Ezequiel? Quando ele profetizou pela primeira vez, aqueles vales de ossos secos já não era mais um vale de ossos secos, era um vale de pessoas estendidas, era uma organização. Agora, quando foi soprado o vento do Espírito naqueles ossos, já não era mais uma organização, era um organismo, porque criou vida. A igreja de Éfeso era morta, porque ela não tinha amor, ela não tinha as primeiras obras, ela não orava mais, não jejuava mais, não lia a Bíblia mais com tanto amor como antes, não se dedicava, não vigiava mais, então ela não era mais um organismo, era uma organização. A igreja de Deus, para ser uma igreja viva, ela tem que ser cheia do Espírito Santo, senão ela não é igreja. É um clube, não é igreja. Pode chamar de qualquer coisa: clube, agremiação humana, sociedade, pode chamar qualquer título, menos a igreja que é a noiva do Cordeiro. Se não tiver o Espírito Santo, me desculpem. Uma igreja tem que ter o Espírito Santo de Deus. Uma igreja tem que ter oração. Uma igreja tem que ter jejum. Uma igreja tem que ter glória a Deus. Uma igreja tem que ter línguas estranhas. Uma igreja tem que ter dedicação à leitura da Bíblia Sagrada. Uma igreja tem que ter a manifestação de Deus, senão ela começa a perder a sua essência. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Quando Jesus faz esta convocação, esta chamada, lembra-te de onde caíste. Nós podemos interpretar esta palavra caíste, o verbo cair, de duas maneiras. A primeira, lembra-te de onde caíste. Lembra aonde foi que você tropeçou? Lembra no que você tropeçou, que você caiu, que motivou a tua queda? Nossa primeira consideração, se lembrar de onde foi, de que maneira que a pessoa caiu. Onde foi que caiu? A partir de onde começou a decair? Isso você sabe. A partir de que ano você começou a sentir a ausência da presença de Deus nas suas orações? Você deve saber a partir de que ano Deus não fala com você mais em sonhos. Você deve saber a partir de quando você não sente mais alegria de chegar às 7 horas para a oração. Você deve saber a partir de quando, de que ano, de que tempo você não tem mais graça de ler nenhum capítulo da Bíblia por dia. Você deve saber a partir de quando foi interrompido na sua vida aquela inspiração maravilhosa para você falar línguas estranhas até na rua sozinho. Lembra-te de onde caíste. A segunda consideração, lembra-te de onde caíste, é para se lembrar da posição em que estava, a posição em que se encontrava. Quem era a igreja de Éfeso? O que era esta igreja de Éfeso? Como começou? A igreja de Éfeso começa a partir de uma das viagens missionárias de Paulo. Paulo chega na cidade de Éfeso. Veja de onde foi que essa igreja decaiu. Veja até onde esta igreja chegou e de onde ela caiu. Quando Paulo chega em Éfeso, Éfeso é uma capital extraordinária. É uma capital da intelectualidade grega. E nessa grande capital existe um templo. É o templo da Diana dos Efésios, também conhecida como a deusa Ártemis. E nessa cidade existe todo tipo de ocultismo. Nessa cidade existe todo tipo de feitiçaria. Nessa cidade existe todo tipo de engano. E quando Paulo penetra nessa cidade, Paulo começa a pregar o evangelho com ousadia. Paulo começa a pregar esta palavra com poder. Alguns crentes começam a ouvir essa pregação e começam a assimilar com a pregação que João Batista pregava, porque eles são discípulos de João Batista. E daí Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Os Efésios, os de Éfeso, da igreja que eu estou falando, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Mas aí o Paulo coloca a mão na cabeça deles e diz: receba do Espírito Santo. Aí a cidade de Éfeso começa a virar de cabeça para baixo e de perna para cima. Aí ninguém segura mais o evangelho em Éfeso. Meu Deus, aí ninguém segura mais a Éfeso. É poder de Deus. Existia uma moça que era adivinho, e aquela moça era fonte de lucro dos bancários sacerdotes da cidade de Éfeso. E daí ela começa a dizer: esses homens verdadeiramente são servos do Deus vivo. Esses homens verdadeiramente são servos. Irmãos, o apóstolo Paulo, com toda a autoridade, expulsa aquele demônio. Então aqueles moradores que lucravam, os mentirosos, os falsos profetas que lucravam com o engano, ficam revoltados. Quando é pregado o evangelho genuíno, os falsos profetas que pregam somente porque estão interessados que a igreja entre milhões para que eles sejam beneficiados, não querem colocar a mão na enxada para trabalhar, mas querem simplesmente ver que entra milhões. Os falsos profetas do evangelho falso, eles começam a ficar revoltados, porque o evangelho começa a pregar e abrir os olhos do povo. Eles ficaram revoltados na cidade de Éfeso, porque a verdade estava sendo pregada. Mas aqui nesta igreja, quanto mais se prega a verdade, mais o coração se abre. Quanto mais se prega a verdade, mais o povo dá glória, mais exalta a Deus. Mas é já que um artífice chamado Demétrio se revolta. Então, esses homens estão ensinando esse novo caminho, esses judeus.
Irmãos, para ver o tamanho do rebuliço de Paulo em Éfeso, o Demétrio conseguiu convencer toda uma junta de juízes, de banqueiros e de profetas e sacerdotes do templo de Diana, a Diana que desceu de Mercúrio, dizendo: olha, este homem que está revolucionando as massas, porque o Espírito Santo agita mesmo. Este homem está revolucionando a cidade, daqui a pouco ele vai revolucionar a Ásia, bem certinho, porque revolucionou mesmo. Daqui a pouco ele vai bagunçar com toda a nossa estrutura religiosa, e o povo daqui a pouco vai profanar e vai virar as costas até para o templo da deusa Diana. E o Paulo não para de pregar. Daqui a pouco eles começam a gritar: a Diana dos Efésios é a maior, a Diana dos Efésios é a maior. E começam a gritar, e com aquilo eles pensam que vão matar Paulo. Queridos irmãos, eu quero falar para alguns irmãos aqui que guardam a santidade do Senhor, que as vozes podem clamar contra a santidade de Deus, mas se você é um remanescente fiel, fique tranquilo na tua posição. Deus vai te dar o livramento, o diabo não vai calar a tua boca, e se calar a tua boca, você vai continuar dando glória lá em cima. Continue no teu caminho da santidade. Paulo é praticamente expulso de Éfeso, mas a essa altura já tem uma igreja plantada em Éfeso. É uma igreja que desfruta de tanto poder que até os filhos do sacerdote querem ser igual Paulo. Tinham 7 rapazes, filhos do sacerdote chamado Cefa, que a hora que eles viam alguma pessoa endemoniada, eles diziam: onde que tem pessoa endemoniada que a gente vai lá? E chegaram numa casa que tinha uma pessoa endemoniada. Porque o evangelho verdadeiro, ele influencia. E Deus não nos chamou para sermos influenciados pelos evangelhos mundanos, das igrejas mundanas, e também das normas liberalistas desse mundo deturpado. Deus nos chamou não para sermos influenciados, Deus nos chamou para influenciarmos. Aleluia! Glória a Deus! E aqueles jovens estavam sendo influenciados por Paulo. E eles queriam expulsar demônio também. Só que eles pensavam que para expulsar demônio é só dar uns gritos em nome do Deus de Paulo que o demônio sai. Eles pensavam que era só dar uns gritos bem alto. Se grito resolvesse, o porco não morria. E começa a gritar: sai em nome do Deus do Paulo. Satanás dá uma olhada para eles assim, talvez de baixo para cima, ou de cima para baixo. Eu conheço Paulo, eu conheço o Jesus do Paulo, eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês, quem vocês são? Se fosse Santa Catarina, eu ia dizer que aquele endemoniado puxou-lhe do rabo do tatu e deu-lhe uma surra naqueles 2 filhos do Cefa. Os 5 fugiram, ficaram só 2 apanhando. Mas não só apanharam não, rasgaram a roupa dele e mandaram eles embora pelado, para aprender que o evangelho genuíno não é brincadeira. Deus estava sacudindo a cidade de Éfeso. Tem que ter poder, tem que estar na unção, senão é envergonhado. Aleluia! Dá glória a Deus! O evangelho atingiu de tal proporção a cidade de Éfeso. Vai acompanhando, irmãos. Imagine o que aconteceu numa cidade onde o evangelho começa a criar todo esse rebuliço. Essa é a cidade de Éfeso, onde Paulo esteve por aproximadamente 3 anos e meio evangelizando. Os mestres do ocultismo, os senhores das magias negras, pegavam seus livros de magia, pegavam seus livros de alquimia, os seus livros de bruxaria, feitiçaria e rituais, e faziam filas, e faziam pilhas, e queimavam um valor aproximadamente de 50 mil pratas, tudo queimado e destruído, por causa do poder de Deus que estava agindo na cidade de Éfeso. O poder de Deus agindo na cidade de Éfeso. Queridos irmãos, esta é a igreja. É uma igreja onde o poder de Deus acontece de forma tão tremenda e tão clara aos olhos do próprio Paulo,
que só de alguém tocar no lenço, ou de tocar no avental dele, as enfermidades, ao ver o lenço, só da enfermidade ver, pastor, uma enfermidade tem olho, eu não sei, mas só da enfermidade ver o Paulo ali, eu já posso ver desse jeito, que era tão grande o poder de Deus na vida de Paulo em Éfeso, que as enfermidades apareciam na hora e as pessoas eram curadas. Esta é a cidade de Éfeso. Será que não está te lembrando alguma coisa? Será que não está nos lembrando 1962? Será que não está nos lembrando 1970? Rua Mauá, 7 de setembro? Será que não nos lembra nada? Será que não nos lembra? Será que não nos lembra o suor nas costas dos obreiros? Chegando 6:30 para a oração, recebendo o poder de Deus, cheio do Espírito Santo, de maneira que se alguém entrava na porta, parece que subia um calor, uma fumaça quente no rosto, e não tinha câncer que resistia àquele poder. Será que isso não nos lembra nada? Será que não nos lembra nada? Os domingos de jejum, não até meio-dia, os domingos de jejum até às 6 da tarde, ou até o final do culto. Será que não nos lembra nada? A vigilância na língua, nas palavras. Meu Deus, eu não posso falar isso, porque isso pode ser pecado. Eu não posso falar aquilo, meu Deus, eu não posso ver isso, eu não posso tocar naquilo. Eu não vou dizer que não existia extremismos. Existia extremismo de parecer que tudo ou quase tudo era pecado. Mas a igreja moderna está caminhando para um outro extremismo. O outro extremismo, ele diz o seguinte, que nada é pecado. Os dois extremos são perigosos, mas eu ainda fico com o primeiro, porque no primeiro extremismo existia mais respeito, consideração e primeiro amor para com as coisas de Deus. E daí, quando se tinha esse tipo de compromisso, Deus tinha alegria de derramar poder sobre a tua igreja. Deus tinha prazer de fazer coisas gloriosas acontecer na igreja. A igreja de Éfeso começa de uma forma fenomenal, fantástica. Falando ainda de Paulo, que só o seu lenço e seu avental, as enfermidades desapareciam. Os irmãos aqui vão se lembrar, numa concentração da Praça Afonso Botelho, o missionário estava passando de avião. Quem me contou isso foi o pastor Pedro, mas eu ouvi isso lá pro lado de Santa Catarina. O avião do missionário passando, e dezenas de pessoas endemoniadas, e os demônios gritavam na boca das pessoas: ele está chegando, ele está chegando. Que poder extraordinário abalou e sacudiu Curitiba. Me desculpem a pergunta, o que é que está errado? Glória a Deus. Vamos colocar a culpa na diretoria? Vamos colocar a culpa no pastor? Ou vamos colocar a culpa, como todo mundo está fazendo, até os investidores lá de fora, vamos colocar a culpa no PT? Qual é o problema? O que se passa? Existem igrejas onde se vai, congregações do nosso ministério, em que além de não se guardar mais a doutrina, estão pregando contra a doutrina que nós aprendemos uma vez. Aleluia! Glória a Deus! O que será que está acontecendo? E daí alguém reclama, alguém diz: eu quero ver os milagres acontecer, porque não acontece. O que está acontecendo? Existem condições para que os milagres aconteçam, para que Éfeso fosse sacudida. Jesus fez uma degustação, uma demonstração do poder dele. Bastava Éfeso acatar aquilo como demonstração e prosseguir, e os milagres nunca se cessariam. Assim também Deus já fez uma demonstração para nós. Precisamos nós voltar ao primeiro amor, à primeira santidade, à primeira dedicação, e Deus vai derramar bênçãos como chuva, curas como chuva, libertações como chuva, milagres como chuva. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. As primeiras obras. As primeiras obras. Você se lembra, irmão,
Você orando e buscando a Deus, quando o chão ficava molhado de lágrimas. Será que isso te diz alguma coisa? Aleluia. Irmã, você se lembra? Quando você foi batizado no Espírito Santo, foi de repente, daqui a pouco você não sabia nem onde você estava mais. Você se lembra disso? Você se lembra das promessas que Deus fez? Tanta coisa gloriosa que já era para estar acontecendo faz tempo, mas não está acontecendo. Por que será? Porque nós não estamos praticando as primeiras obras. Por enquanto Deus avisa: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Mas Deus não é igual ao papagaio que fica falando e fala, e fala, e fala. Ele fala, mas ele dá uma sentença de ameaça. E quando ele ameaça, ele não é igual o homem que não tem poder para executar o que ameaça. Ele ameaça, ele avisa e ele executa. Olha bem, pratica as primeiras obras, quando não, ou seja, muito em breve, ou seja, quando você menos esperar, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia, glória a Deus. Tirarei o teu castiçal. Tirarei o teu castiçal. Você sabe qual é o significado do castiçal? Nós podemos ver isso de duas formas: da forma eclesiástica e da forma pessoal. Da forma eclesiástica, é quando Deus dá um castiçal para uma igreja, para um ministério. Quantas igrejas sérias existiam no Brasil? Igrejas extraordinárias, milagres, línguas estranhas, curas divinas, arrebatamento de espírito para coisas inefáveis e extraordinárias. Não estou dizendo aquele de arrebatamento que a pessoa cai no chão e começa a tremer e daí diz: eu fui arrebatado. Você pergunta: e você viu o que? Eu vi só a estrelinha. Deus te mostrou alguma coisa? Não, Deus não mostrou nada. Então por que você caiu? Eu caí, eu senti um poder tremendo. Caiu de maduro. Aqui na Igreja de Deus e Amor, se alguém cai, eu aprendi assim, e nas igrejas sérias, até hoje, aonde eu tenho lido na Bíblia, quando tem esse negócio do cai, cai, se a pessoa caiu, ela está oprimida, mas Jesus liberta e levanta de novo. Me desculpem. Igrejas que tinham seus castiçais. Qual é o castiçal, a designação de castiçal? Uma particularidade, uma especialidade, um dom que o diferenciava das demais igrejas. Por exemplo, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer agora. Algumas igrejas que o castiçal dela era a pregação. Todos os demais ministérios admiravam a pregação desse ministério. Todas as demais igrejas diziam: esses pregadores são extraordinários. Como eu queria que esse pregador estivesse na minha igreja um dia pregando. Que mensagem tremenda, mensagem tocante, profunda, que toca no pecador, faz ele se arrepender, faz ele derramar lágrimas e aceitar a Jesus ou reconciliar-se com Deus e se decidir com Deus. Que pregação tremenda. Glória a Deus, aleluia. E com esse castiçal da pregação, ganhavam-se centenas, milhares de almas. Que castiçal extraordinário. Mas daí deixou o primeiro amor. Sabe o que aconteceu com as mensagens? Sabe o que aconteceu com este castiçal desse ministério que tinha mensagens? As mensagens se tornaram em massagens. Massagens do ego. Passar mão na cabeça do pecado. Bajular o pecador e elevá-lo ao antropocentrismo, dizendo que ele é maior do que o seu próprio dever de se humilhar diante de Deus. Foi arrancado o castiçal. Outras igrejas eram louvor. Quando se cantava, pareciam os anjos na terra louvando. Era tão lindo, impossível não derramar lágrimas diante dos louvores tão bonitos que existiam. Que ministério bonito.
Que igreja abençoada, que louvor bonito. Se louvava a Deus de coração. Aí o que aconteceu? Perdeu o primeiro amor. O que virou o louvor? O louvor foi substituído por show. E para entrar nesse show é 5 mil, é 10 mil, é 30 mil. E os cantores, eles não passam o dia em oração, eles passam o dia malhando nas academias para subir no palco com um corpo malhado, para se apresentar na sensualidade, e alguns até fazendo uso de droga para apenas tornar as massas eufóricas, as pessoas manipuladas e adorando mais quem está cantando as músicas mundanas, cantores e cantoras mundanas que estão casados pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, as cantoras todas rebocadas de todo tipo de vaidade, parecendo a Jezabel se existisse no dia de hoje, e depois vem me dizer que isso é louvor a Deus. Mentira! Deus arrancou esse castiçal, não tem mais o castiçal, se foi porque perdeu o primeiro amor, não tem mais nada, acabou. O castiçal da igreja pentecostal Deus é amor é a oração, são os milagres e é a santidade. O primeiro amor, que é o nosso castiçal, é a oração, milagres e santidade. Acabaram-se esses 3 pilares que constituem o nosso castiçal. É igual Icabô, um dos netos de Eli. Foi-se a glória de Israel, acabou. Não tem mais oração, não vai ter mais milagre, não vai ter mais santidade. Acabou o castiçal, se foi, não adianta chorar. Ou nós voltamos para a santidade, para a oração e para buscar a Deus, para Deus operar milagres aqui, ou nós seremos assimilados pelas culturas evangélicas gospel dos Estados Unidos, ou da África, ou até mesmo do México, ou da Alemanha, ou dos outros países pagãos que não tem mais nada de Deus. Ou nós mantemos a nossa identidade de oração, de santidade e de milagres, ou nós seremos simplesmente mais um povinho no meio da multidão. Não vai mais ter espaço para nós como igreja referencial. Eu sei que você entendeu o que eu estou dizendo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o castiçal no sentido eclesiástico, mas existe o castiçal no sentido pessoal. Você sabe o que é esse castiçal? Assim como o corpo não tem só mãos, um corpo não tem só cabeça, um corpo não tem só pés, um corpo tem diversos órgãos, um corpo precisa dos diversos órgãos. Assim uma igreja ela precisa de diversos dons. Então na nossa vida pessoal com Deus, nós necessitamos fluir nos dons espirituais. Isso não vem de nós, é Deus que nos coloca um desejo de ter um dom espiritual, e Deus nos distribui um dom espiritual. A um Deus dá o dom da revelação, a outro Deus dá o dom da palavra, a outro Deus dá o dom de maravilhas, a outro Deus dá o dom de línguas estranhas para edificar a igreja, profecia, assim sucessivamente. Mas quando se for embora o primeiro amor, esse castiçal é removido. Aí o crente já não quer mais orar por revelação, aí o crente já não quer mais pregar, aí ele já não crê mais que Deus pode usá-lo para efetuar milagres, aí ele já não quer mais exercer o seu bom chamado para ser um ministro do Evangelho do Senhor, porque perdeu o primeiro amor. Se foi o primeiro amor, se foi a sua vontade de fazer a obra de Deus, acabaram-se as suas forças, acabou-se o seu desejo de ser um homem de Deus usado pelo Senhor. E daí alguns dizem, é por causa dos tempos difíceis, é por causa das dificuldades das situações.
Éfeso também era uma cidade apóstata, uma cidade idólatra, uma cidade pervertida, uma cidade onde não tinha um crente. Mas tudo que Deus precisa no Brasil, ainda que existisse um crente, mas um crente fiel, cheio do Espírito Santo, é o suficiente para virar o Brasil de cabeça para baixo, igual aconteceu em Éfeso. Deus não conta com a maioria, Deus conta com a minoria fiel, Deus conta com um povo especial, um povo que não se dobra diante do mundanismo moderno. Quando Deus está trazendo uma mensagem desse calibre, ontem foi a Santa Ceia, é porque Deus ele quer nos mostrar aonde é que está precisando nós retornarmos para Ele. Aleluia, glória a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Amém, graças a Deus. Precisamos voltar a sentir a presença de Deus de novo. Precisamos voltar a derramar lágrimas diante do Senhor. Precisamos voltar a jejuar. Precisamos voltar a amar a vinda de Jesus. Precisamos retornar à igreja. Nós somos a igreja de Deus. Eu estou diante de uma multidão aqui nessa noite. Isso é verdade. Eu sei que todos vocês estão aqui para ouvir uma palavra que vem da parte de Deus. Mas a palavra que vem da parte de Deus para nós aqui nessa noite é essa mesmo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Caso contrário, Ele vai tirar de nós o castiçal, sem dizer que Ele pode tirar até a nossa salvação. O Espírito de Deus está nos visitando aqui nessa noite. O Espírito de Deus não quer remover o castiçal de ninguém. O Senhor, Ele é mesmo aquele que exorta, aquele que repreende a todo aquele que Ele ama. Deus tem um amor extraordinário por mim. Deus tem um amor extraordinário por você. Deus nos ama, igreja. É momento de nós refletirmos. Jesus está voltando a qualquer momento. Os sinais já nos demonstram. É hora de nós voltarmos à santidade. É hora de nós abrirmos o nosso coração de novo. É hora de nós derramarmos o nosso coração diante do Senhor. Porque o tempo está se acabando. A hora está se passando. Jesus está voltando. Ao que vencer, é uma promessa, Jesus dará a comer da árvore da vida. Jesus nos chamou para vencer, queridos irmãos. Jesus chamou você para vencer. Jesus chamou você para vencer, minha irmã. Mas só tem uma forma de nós vencermos. É nós retornando ao nosso primeiro amor.